Bom, então foi tempo também de dar uma olhada em tudo que acontece. Então vamos dar uma olhada, vamos programar o método da dissecção aqui no Excel. Professor, Fala. tem alguns colegas ali que mencionaram que não estão conseguindo acessar a sua segunda live, pediram para o senhor aceitar eles. Tu consegue Eu tô validar isso? aceitando todo mundo que está pedindo aqui. Ah, não, tá, tudo bem. Então acho que eles já Tá? vão estar acessando aí, então. Só para... Tá? Beleza, então. Tá, não, tá. O pessoal tá pedindo, eu tô aceitando. Tá, então vamos lá. Aqui está a nossa equação. E, enfim, vamos botar aqui. Então, o que nós tínhamos ali? Eu tinha feito a coluna do K, as iterações. Tá? Aqui eu chamei do A, ou seja, que eu tinha imagem negativa. Tá? Vou botar um menos por causa da imagem, né? Imagem negativa. O B, imagem positiva. O X médio. E aqui o F de X médio. Então, só dei nome aos bois aqui na nossa tabela. Não fiz nada demais. Eu gosto de deixar a tabela bonita. Né? Então, gosto sempre das coisas centralizadas. Beleza. O que vai na linha 0? A linha inicial. Tá? Iteração 0, linha 0. O chute ficou entre 0,4 e 1,4. Eu olhei lá no gráfico, eu sei que 0,4 me gera uma imagem negativa e 1,4 me gera uma imagem positiva. Bom, eu vou calcular o valor médio. Como é que eu faço o valor médio? Eu vou fazer 0,4 mais 1,4 dividido isso por 2. Tá. Então tá. A questão é que a gente não vai fazer só para uma linha, a gente vai fazer para todas as linhas. Então, eu vou botar igual, vou fazer uma conta no Excel, tem que começar com igual. Abro parênteses. Então, eu vou fazer uma divisão, né? 0,4 mais 1,4. Né? Aqui eu estou fazendo só para essa circunstância, mas eu vou fazer para todos. Então, eu vou pegar esta célula mais esta célula e vou dividir isso por 2. Tem que usar parênteses, professor. Se não usar parênteses, vai estar errado? Sim, vai estar errado. Vai ser o caso do aluno, né? Eu tinha um aluno uma vez, no cálculo 2, tirou 5 no grau A, tirou 6 no grau B. Aí veio para mim reclamar que eu tinha deixado ele em grau C. Eu tinha deixado o aluno em grau C, imagina. Eu deixei o aluno em grau C. Porque ele pegou na calculadora e calculou a média. 5 mais 6 dividido por 2. E a resposta foi 8. A calculadora deu nota 8. Então, mais do que nunca, depois que o aluno me fez isso, eu disse, você está em grau C. Você se colocou em grau C, né? Então, tem que colocar parênteses, porque você vai fazer a soma e depois vai dividir isso por 2. Tá? Faça esse cálculo para mim. Oi? Esse cálculo para mim. Como assim? Sem parênteses. Ah, acontece. Tá bom, Cristiano. Então, nós temos que usar o parênteses porque nós vamos fazer a soma dividido isso por 2. Então, você não pode esquecer o parênteses. Né? Aquela história de... Esqueci o nome da palavra. Né? De domínio, né? Ou seja, essa soma, né, ela é dividida por 2. Para eu garantir que essa soma seja dividida por 2, tem que usar o parênteses. Por isso que, né, na hora que eu faço a programação, né, eu tenho que usar o parênteses. Para garantir que o que está em cima, que a soma vai ser dividida por 2. Agora, quem vai para aqui? Nessa coluna aqui, vai ser posta essa expressão aqui. Então, como nós vamos fazer isso?
Primeiro, como é que eu vou digitar E na X? Fazer E, né? Não, tá errado. O E na X, o Excel vai entender por EXP. Tá vendo ali, ó? EXP num. Ou seja, ele já conhece que é o E na X. Então, vou colocar o número. Qual é o número? O X médio, né? Porque é o F do X médio. Fecha parênteses. Então, isso aqui corresponde ao E na X. Menos o seno, né? Ou seja, aqui a função seno de x. Então, ele já sabe que ele vai receber o seno. Então, é o seno da célula 3. Tá? Célula I3 é o x médio, menos 2. Certo? Tá aí a nossa fórmula. Beleza. Tudo ok. Então, primeira iteração pronta. Como é que eu vou fazer a segunda iteração? Bom, então vamos fazer a segunda iteração. Vamos vir começar no K. O K vai ser quem? Vai ser igual a 1 mais o anterior, porque é a iteração, né? Ou seja, eu vou estar contando quantas linhas eu tenho. Por exemplo, se eu arrastar aqui, ele vai me contar quantas linhas eu tenho. Ó, eu tenho 14 linhas. Né? Daqui até aqui eu tenho até a linha 14. Muito bom. Qual a programação que vem aqui? Então, aqui vem o teste. Tá? Aqui vem o teste, vem a nossa decisão. Qual era a decisão que a gente tinha que tomar? A decisão era se, tá? Se o meu, se o f de x médio, né, for menor do que zero, né, então o A vai receber o x médio. Caso contrário, o A continua sendo o A. Essa é a decisão que a gente vai ter que tomar. Então, o f de x médio, se o f de x médio for menor que zero, o A recebe o x médio. Caso contrário, ele permanece igual. Repara aqui, eu tenho uma estrutura, né? A estrutura é essa. Eu tenho o teste. O teste ele pode ser verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, a resposta é essa. Se ele for falso, a resposta é essa. Vamos verificar como é que eu vou programar isso aqui no Excel. Eu vou usar um recurso do Excel chamado a função C. Ó, ele já entende. Ó, C. C quem? Bom, eu vou pegar a célula do f do x médio. F do x médio é essa. Qual é o teste? Né? Ele já está dizendo ali para mim, ó, teste lógico. Qual é o teste lógico? A célula J3 for menor que zero, então estou fazendo se a célula J3 for menor que zero, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Vai ser o valor verdadeiro? Vai ser o x médio. Né? Então, se o teste é verdadeiro, assume o x médio. Se o teste for falso, assume quem? Assume o A. Fechei o parênteses. Tá? Então, eu digitei a função C, abri o parênteses e coloquei. Se o J3 for negativo, ou seja, se o J3 for menor que zero, assume o x médio. Então, aqui. Caso contrário, assume a linha de cima, né? Ali. 0,9. Né? Por quê? Porque ele fez o teste. Ele avaliou se o f de x médio é menor do que zero, e é verdade, o f de x0 é verdade, portanto, assume o x médio. Então, o x médio veio para cá. Agora, esse aqui agora vai ser o teste da imagem positiva. Então, se o J4 for positivo,
Então, qual o valor verdadeiro que vai assumir? Vai assumir o x médio. Caso contrário, né, se o f do x médio for negativo, vai assumir quem? Vai ter que assumir o H3, vai ter que assumir o B anterior, né? Então, quando eu der o Enter, qual o valor que tem que surgir aqui? Tem que surgir o 1.4. 1.4. Por quê? Porque ele testou que esse valor aqui é negativo. Se esse valor é negativo, vai permanecer o valor de cima. E agora, quem vai vir aqui? Vai ser a média 0,9 com 1.4. Vou precisar digitar tudo de novo? Não, né, gente? Só arrasto. Arrastei. Agora aqui, preciso digitar tudo de novo? Não, eu venho aqui no cantinho, ó, e arrasto. Arrastei. E agora o que eu faço? Eu seleciono tudo. Aqui no pontinho eu venho e arrasto. Olha só. Completou tudo, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, o que aconteceu, ó? Eu cliquei nessa célula. Quando eu cliquei nessa célula, dá para ver que ele foi lá em cima e pegou os valores lá de cima, né? Vou pegar essa célula aqui, clicar, né? Dá para ver que ele está pegando os valores dessa coluna, como tem que ser. Ou seja, ele repetiu o processo, certo? Bom, então aqui nós programamos o método da bissecção. A pergunta que deve estar pulsando nos coraçõezinhos agora é: tá, professor, como é que eu sei que você tem que arrastar até o 13? Mas se eu quisesse arrastar até o 8? E se eu arrastar até o 30? E se eu arrastar até o 3000? Pois é. Até quando a gente arrasta? Que é o nosso famoso critério de parada, né? Que é o erro. Então já vai falar desse critério de parada. Enquanto só está implementando, né? Então, agora na sequência, a gente vai ver até onde a gente vai, certo? Então, aqui, o que nós estamos percebendo? O que a gente vai ver? A gente está vendo que a nossa solução, ela está aqui, ó. Aqui está a solução, que é o x médio. Então, a gente está vendo que a nossa solução, ela está indo, ela está caminhando, né? Se eu for ver aqui, ela está caminhando para qual número? Ó, 1.054. Vou apagar aqui, que tem muita informação. Tem muita... Risquei demais. Se eu olhar aqui, ó, eu estou indo, ó, começou em 0,9, foi indo, foi indo, foi indo. O número foi se aproximando de quem? Foi se aproximando de 0,54. De ver que o nosso intervalo é cada vez menor, né? Ou seja, eu estava com um intervalo grande, né? De 0,4 a 1,4, foi diminuindo, né? Foi diminuindo, até, e a minha solução está aqui, foi diminuindo. Então, o meu intervalo vai diminuindo, a minha solução vai ficando cada vez mais visível, né? Então, é nessa célula aqui. O que nós estamos enxergando? Aqui está se aproximando, a solução está se encaminhando para um valor. Esse encaminhamento, um nome, esse nome chama-se convergência. A minha solução, o meu processo está convergindo para 1.054. Tá? E essa coluna aqui, o que ela está dizendo para mim? Essa coluna aqui está mostrando que esse valor aqui está indo para 0, né? Que é o que tem que ir, ele tem que ir para 0. Por que ele tem que ir para 0? Nós estamos testando essa equação, f de x igual a 0. Qual é o x quando substituído na função vai para 0? Então, se eu olhar aqui, ó, a minha função está indo para 0. E aí ela chegou nesse número aqui. Eu noto que, né, esse número aqui às vezes causa um certo espanto. Por quê? Tem gente que acha que esse número é 3,172 na menos 5. Não é, gente. Esse E está representando outra coisa. Isso aqui não é isso aqui. Tá?
essa representação do I é 3,72 vezes 10 na menos 5. Tá? Ou seja, esse E aqui está dizendo que eu tenho um expoente na base 10 menos 5. Tá? Porque se eu for fazer E na X, tá? Eu vou fazer EXP. Vou digitar o E, vou digitar o X, vou digitar o P, e aí vou abrir um parênteses. Né? Ele já vai abrir automático isso. Certo? Bom, vamos explorar mais coisas que vão aparecer aqui. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro Excel. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo ali para vocês, tal qual, programa todo direitinho, eu disponibilizo tudo. Tá? Não precisam ficar preocupados agora em fazer igual. Tá. Bom. Isso aqui já foi tudo. Bom, vamos lá. Agora a questão que nós temos, vamos tratar é do critério de parada. O critério de parada é o erro relativo. Como é que se calcula um erro relativo? O erro relativo, né, ele é calculado pelo valor atual, menos o valor anterior, dividido pelo valor atual. Certo? Vezes 100%. Então, o que acontece? As linhas, elas são numeradas. Né? E elas são numeradas de tal maneira que a gente possa fazer essa conta. Escrever, né, o erro relativo de uma forma geral. Ou seja, o que é o XK? Esse K, né, XK, ele indica um índice, ou seja, ele está dizendo que é o X da linha K. Né? Então, o índice K corresponde à linha atual. O K-1 corresponde à linha anterior. Por exemplo, aqui, né? Se eu for implementar o erro relativo aqui, eu tenho x médio da linha 1 menos o x médio da linha 0, né? Ou seja, eu tenho o x1 menos o x0 dividido por x1. Sempre em módulo, tá? Então, feito a conta, chegou a 21%. Da mesma maneira, o x médio da linha 2 menos o x médio da linha 1. Isso fica x2 menos x1 dividido por x2. Vamos olhar para o Excel como é que fica isso. A fórmula do erro relativo, vamos escrever ela aqui, é xk menos o xk menos 1. Ou seja, esse menos 1 está se referindo à linha anterior, dividido por xk vezes 100. Então, vamos programar o erro. Na linha 0 não tem erro. Erro tem a partir da linha 1, né? Da iteração 1. Então, na iteração 1, qual é a fórmula que vai vir aqui? A primeira iteração vai ser x1 menos x0, né? Ou seja, se o meu k é 1, o que vai acontecer? x1, 1 menos 1, 0. Então, ficou x0 dividido por x1. É sempre o valor atual, né? Então, o valor. Como é que vai ficar o módulo? Nós estamos usando a barrinha, né? A barrinha, eu vou digitar assim a barrinha? Não, o Excel não sabe, não reconhece esse símbolo como módulo. O Excel sabe que é o módulo se eu usar a função ABS. Então, eu uso a função ABS, eu vou ter o seguinte, né? O x atual menos o x anterior, então o x1 menos o x0, vezes 100, dividido pelo ABS, ou seja, o módulo do x atual, que é o x
1. Aqui. Ali o 21%. Agora, o próximo, se eu for colocar, eu vou considerar a linha 2. Então, na linha 2 vai ficar x2 menos x1 dividido por x2, né? Ou seja, é linha 2, então x2 menos 2 menos 1 é 1. Então, ficou x1, tá? Não quer... Eu já vi gente confundindo, que acha que se eu faço isso aqui, eu tenho que tirar 1, né? Vai ficar x menos 1. Não, gente. Ele está considerando o índice anterior. Não? Ele está olhando para a linha anterior. A minha linha anterior é a linha 1. Então, se eu venho para cá, ABS, o atual, menos o anterior, né? O x2 menos o x1, vezes o 100, dividido pelo ABS do atual. Tá? Tem uma coisa... fiz uma coisa errada aqui, né, gente? É esse valor aqui, menos este. Por que tem que ser esse valor aqui? Porque aqui é que está a solução, né? Nós queremos quem? Nós queremos o x que zere o f de x. Nosso problema é qual é o x? É o x que vai fazer o f de x ser zero. Então, o f de x está aqui. Então, eu tenho que olhar para o x que está aqui. Certo? Tá, agora se eu venho aqui e arrasto. Eu não preciso fazer linha por linha, eu simplesmente arrasto. O que vai acontecer? O que está acontecendo com o erro? O meu erro está indo para zero, né? Na linha 13, o meu erro é um erro bem pequeno. Lembrando que isso aqui é uma porcentagem, né? Ele já está multiplicado por 100. Então, nós verificamos que esse erro ele está muito pequeno. Então, se eu arrastasse mais ainda, né? Se eu pegasse até a 13, vamos arrastar mais um pouquinho. Arrastei mais um pouquinho, ó, ele está ficando cada vez menor. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que conforme o erro vai para zero, né? O x médio se aproxima da solução. Eu costumo escrever de forma bem categórica. O limite do erro na linha vai para zero, o limite do erro for para zero, né? O que é o limite do erro? Ele está se aproximando. Ó, a cada iteração, a cada linha, ele está indo para zero. Isso é um limite. Então, o limite do xn, melhor, do xk, né? Vou ter aqui do x médio. Ele vai para a raiz. Quando a gente aplica essa ideia de convergência, né, ele está convergindo para um número, né, isso traz a ideia de limite junto. Bom, então, conforme o limite, ou melhor, conforme o erro vai para zero, o meu x médio vai para a raiz. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas ele falou que o erro é o critério de parada. Mas até agora ele não disse quando ele para. Pois bem, isso é uma questão que o problema, né, que vocês estão tratando vai dizer. Aí, nesse caso, pode ser o professor, por exemplo. Vamos considerar um erro de 0,1%. Ou seja, que vai ir até quando as contas atingirem 0,1%. Vamos verificar o seguinte. Vamos olhar lá. O meu critério de parada, o meu erro tem que ser de 0,1. Ou seja, a minha solução tem que ter um erro máximo de até 0,1.
seja, ela não pode passar de 0,1. Então, se ele não pode passar de 0,1, onde é que está a minha solução? Onde é que eu paro? Eu paro aqui. Por quê? Porque a linha 8 é 0,18 o erro. Né? Então, eu tenho que parar na linha 9. Certo? Então, esse é meu critério de parada. Ah, mas se eu quiser ter uma solução melhor. Se você quiser ter uma solução melhor, você arrasta até a linha 200. Né? Aí o teu erro vai ir para 0. Tá? Se a gente arrastar bastante, se eu vier aqui arrastar mais um pouco, ó, ele está indo cada vez menor. Ó. Na linha 41, meu erro é de 10 na menos 11. É um número muito pequeno. Aqui ele está dizendo que 2,6 vezes 10 na menos 11%. Ou seja, o erro do tamanho do coronavírus. Né? Em metros. Tamanho da minha nota, senhor. Enfim. Um erro bem pequeno. Mas nós não queremos ir até lá adiante. A gente quer ficar no erro de até 0,1%. Então, se é um erro de até 0,1%, nós paramos no 9. Tá? Na iteração 9. Então, na nona iteração, nós vamos obter a aproximação de 0,092%, né? Com um erro de 0,92%. Aqui nós temos a raiz aproximada dessa equação. A raiz aproximada dessa equação é 1,05332 com um erro de 0,092. A gente pode ver que depois não vai mudar muito, né? Por exemplo, aqui na 20ª iteração, 23ª iteração, o Excel já não muda mais. Já está sacramentado. E aí, então, a gente conseguiu resolver a nossa primeira equação. Tá? O método da dissecção é isso, gente. Não tem mais, vamos dizer assim, mais nada assim, a ser mostrado. Agora a gente vai só fazer exercício. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tá? Então, o método da dissecção é um método iterativo. Esse método iterativo, tá? O que acontece? A linha atual sempre vai depender da linha anterior. Então, se vocês olharem para a tabela do Excel, vocês vão ver que as linhas elas têm um processo de dependência. Né? E nesse processo, ou seja, cada linha é chamada de iteração. É uma iteração. Né? O método iterativo é dito convergente, ou seja, ele caminha numa direção, se o erro relativo converge para 0. Então, se o erro está indo para 0, é porque a minha solução, aquele valor do x, da coluna do x médio, né? Então é a minha, está caminhando para a solução. Tá? Bom, então nesse caso, né, o método da dissecção, então, a gente tem uma conclusão a ser feita, né? A gente não simplesmente faz a tabela e joga, a gente faz uma conclusão disso. Eu falo disso porque vocês vão fazer o trabalho 2, vocês vão me entregar na forma de artigo, né? Mais adiante eu vou postar para vocês o formato de entrega. Porque não é só fazer uma tabela e me jogar a tabela de qualquer jeito. A gente tem que ler a tabela, interpretar a tabela no contexto do problema ainda, né? Que é o que vocês vão fazer no trabalho 2, inclusive. Então, nesse caso aqui, a interpretação que a gente dá daquela tabela é que a solução aproximada da minha equação é esse valor aqui com este erro aqui.
Isso ocorre na nona iteração, ou seja, quando A é igual a 9. Ou seja, nona iteração, quer dizer que na linha 9. Bom, então agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer uma segunda equação. Tá? Ou seja, é importante a gente fazer um segundo exemplo, né? Então, nesse segundo exemplo, a gente tem o x menos 3 menos o 2x menos 2 igual a 0. Qual o objetivo agora? Nós estamos... Vamos ver o seguinte, uma coisa. Aqui já é um exercício de aplicação. Vamos ver o seguinte. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, né? Exemplo 1. E vamos fazer um exemplo 2. Vou botar aqui o meu exemplo 2. Né? No meu exemplo 2, nós vamos fazer, então, a equação x menos 3 ao quadrado menos 2 vezes o cosseno, né, de x menos 2 igual a 0. Tá. Começando isso do zero, né, x menos 2, fecha aqui. Pegando isso do zero, né, o que acontece? A gente vai ter que investigar um pouco essas coisas, vamos investigar um pouco ela. Né? Primeiramente, qual é a função que nós estamos tratando? A função que nós estamos tratando aqui, a função já está dada, né? Ou seja, se eu olhar para cá, meu f de x, a gente já conhece, né? Quem é meu f de x? Meu f de x é a própria equação, né? Então, por que é importante isso? Importante isso hoje, semana que vem, vai ser mais porque a gente vai ter que calcular a derivada. Mas hoje, por enquanto, meu f de x, só x menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes o cosseno de x menos 2. Então, já sabemos que é f de x. Por que ela é importante? Porque a gente vai ir lá no... Vamos ter que fazer um gráfico disso. Eu vou lá no... Né? GeoGebra. Vou investigar a solução. Então, se eu venho aqui no GeoGebra, eu faço a investigação dessa solução. X menos 3 ao quadrado menos 2 vezes o cosseno de x menos 2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução entre 1 e 2, por exemplo. Se alguém quiser pensar entre 1.4 e 1.8, então, eu posso imaginar entre 1.4 e 1.8. Ah, professor, eu poderia pegar entre 1.6 e 1.8? Também, vai fazer menos conta. E outra solução entre 3.4 e 3.6. Então, eu tenho duas soluções. Né? O que a gente vai tirar daqui? A primeira coisa, que o 1.4 tem imagem positiva. E o 1.8 tem imagem negativa. Então, eu vou fazer esse meu primeiro chute. Né? Lá na tabela do Excel. Vou vir aqui na tabela do Excel. Né? E vou fazer meu primeiro chute. Visei o K. O A tem imagem negativa. O meu B tem imagem positiva. Tá. Então, se eu olhar para cá, o 1.4 tem imagem positiva e o 1.8 tem imagem negativa. Então,
eu vou botar aqui o 1.4 e eu vou botar aqui o 1.8. Ah, professor, mas não tem problema, gente. O importante é que nessa coluna fique quem tem imagem negativa e nessa coluna fique quem tem imagem positiva. Então, o 1.4 tem imagem positiva e o 1.8 tem imagem negativa. Sempre você vai escolher, né, um que tem imagem positiva e um com imagem negativa, né? Para satisfazer o nosso bom e velho teoreminha. Então, aqui imagem positiva, porque a minha imagem está aqui em cima. Aqui eu tenho imagem negativa, porque a imagem está aqui, né? A imagem está aqui embaixo. Se eu olhar para cá, a minha imagem... Deixa eu ver uma coisa. Né? A imagem está ali em cima. A gente repete o processo. Certo? Então, imagem positiva, imagem negativa. Depois vocês vão fazer de novo o processo e encontrar a segunda solução. Tá? Entre 3.6, 3.4 e 3.6. Certo? Bom, então essa é a atividade do nosso segundo intervalo. Nesse segundo intervalo, você já tem a planilha do Excel. Você já tem o método da bissecção, vocês têm o erro e você já tem o critério. Nosso critério aqui vai ser o critério de 0,1%. Então, nós vamos fazer isso até o erro de 0,1%. Nesses 20 minutos que nós vamos ter agora de intervalo, vocês vão abrir o Excel, né, e programar, começar a programar, mexer, né? Então, não adianta eu falar e vocês não botar a mão na massa. Disciplina de cálculo, né? Eu sempre digo, é triste, gente, eu tenho que